Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui nosso conteúdo é totalmente informativo e o nosso maior compromisso é com a verdade. Nós não queremos te empurrar uma crença, mas te ajudar a refletir com base bíblica no que você realmente acredita. Aqui, a gente valoriza o conhecimento e a clareza. E hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais discutidos do cristianismo, o fim dos tempos. Você sabia que existem pelo menos 7 linhas principais de interpretação cristã sobre a escatologia? E que todas usam a Bíblia como base? Vamos explorar cada uma delas com respeito, profundidade e sem sensacionalismo. Já falamos do dispensacionalismo pré-milenista, que acredita no arrebatamento antes da tribulação, e também do pré-milenismo histórico, que defende uma volta visível de Cristo antes do milênio, sem arrebatamento secreto. Hoje vamos estudar a terceira interpretação, o pós-milenismo. Olá, pessoal, e seja bem-vindo a este estudo escatológico. O pós-milenismo ensina que Cristo voltará após o milênio, um período em que o Evangelho triunfará no mundo de forma gradual. Ao contrário de outras visões mais pessimistas, o pós-milenismo é otimista quanto ao avanço do reino de Deus na história, antes da volta de Jesus. 1. Fundamentos bíblicos dessa interpretação. A doutrina do pós-milenialismo é sustentada por diversos textos bíblicos, os quais apontam para a expansão do reino de Deus na terra, para a vitória da Igreja e para a universalização da fé cristã. Vejamos alguns deles. Mateus 28, 18, 20. Tendo Jesus terminado de enviar os 12 apóstolos, dentre a multidão, tomou com eles e dizesse-lhe: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos fiz, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Esse texto, central para a doutrina do pós-milenialismo, mostra que Jesus deu aos discípulos a missão de fazer discípulos de todas as nações. Para os seguidores de Cristo, a atividade missionária é fundamental. E o texto sugere que a obra continuará a se expandir até a volta de Cristo. Isaías 2, e 4. No alto da montanha do Senhor haverá um manancial de seitas, da casa de Davide, um gotejamento de orvalho, e o fruto de terras será santo. Naquele dia, Israel será redimido e permanecerá no monte de Sião, e alegrar-se-á em Jerusalém. O Senhor dos exércitos, havendo purificado o sangue dos seus navios, terá os seus pés reluzentes como de um peregrino, e os seus rijos como de um santo, e o seu sangue forte como de um oleiro, a trabalhar na argila. O profeta Isaías descreve um tempo futuro em que as nações fluirão para o monte do Senhor para aprenderem a guerra. Em vez de se matarem, buscarão a paz, ensinos e obediência a Deus. Salmo 22, 27 e 28. As nações fluirão para ti desde o Egito, de Assur, de Arábia, Puti e Seba, de Sheba e de Rávila. Todos os cananieles virão a ti, e adorarão a ti, e a ti servirão. A ti, ó Deus, hão de cantar, e hão de prezá-lo. Louvado seja o Senhor, e grande, excelso, e muito temido. O salmista profetiza que todas as nações da terra se voltarão para Deus, e a ele se prostrarão. Mateus 13, 31, 33. Em seguida lhes pareceu conveniente Jesus lançar outro símil dizendo: O reino dos céus é semelhante à mostarda que alguém semeou na sua horta, que porventura é a menor de todas as sementes, mas quando é crescida, torna-se a maior das ervas e se torna árvore. Nisto, os discípulos lhe perguntaram: Como poderemos nós, salvar-nos? Disse-lhes Jesus: Esta é a boa nova no reino, que em semelhanças o reino dos céus é semelhante a fermento, que uma mulher, havendo tomado, escondeu em 3 medidas de farinha, até todo o seu levantar. Vós, que sois fermento, ide vossos discípulos.
No primeiro parábola, Jesus compara o reino de Deus a um pequeno grão de mostarda, que, quando plantado, cresce e torna-se grande. No segundo conto, o reino é comparado a fermento que se mistura à massa, transformando-a. Tanto a semente de mostarda quanto o fermento, embora pequenos, produzem resultados extraordinários. Os dois parábolas mostram o crescimento do reino de Deus, que é lento e progressivo, mas ininterrupto e irresistível. 1 Coríntios 15, 24, 26. Depois, Cristo, entregando o reino a Deus, a quem todas as coisas estão sujeitas, para que ele, o qual é cabeça sobre todas as coisas para a Igreja, tendo expirado tudo, mude a majestade a Deus, e a Igreja, Cristo, e a Igreja, Cristo entregue a Deus. Ele mesmo, porém, o último inimigo a ser destruído, a morte, porque Deus tudo o venceu, e o último, o sofrimento. Paulo ensina que Cristo reina atualmente, mas somente alcançará a totalidade do seu reinado no final, quando vencer a morte. Atribui um período de tempo em que o reino se expandirá, a Igreja triunfará e o sofrimento cessará. 2. Cronologia segundo o pós-milenismo. De acordo com o pós-milenismo, a cronologia do fim dos tempos seria a seguinte: primeiro, um longo período de expansão do Evangelho por toda a Terra, com conversões e influência cristã em culturas e nações. Em seguida, um longo período de justiça, paz e prosperidade para a humanidade, que se estenderia por 1000 anos. Durante esse período, Cristo reinaria na Terra de forma visível. No entanto, tal período não seria literal. Em terceiro lugar, voltaria Cristo, única, gloriosamente e visivelmente. Em quarto lugar, haveria a ressurreição geral dos mortos, o juízo final, seguido da vida eterna para os que crerem em Jesus Cristo e da condenação para os descrentes. 3. Características principais. O pós-milenismo possui algumas características principais que o diferenciam das demais visões. O milênio em si é simbólico e não literal, representando um longo período de tempo, não exatamente 1000 anos. A Igreja é vitoriosa na história, ainda que enfrente desafios e perseguições. O anticristo e a tribulação já podem ter ocorrido em fases da história. Cristo volta depois que o reino de Deus já tiver influenciado amplamente a sociedade. 4. Quem defende essa visão? Diversos teólogos ao longo da história defendem o pós-milenismo. Dentre os mais renomados, destacamos Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos avivalistas da história, teólogos reformados dos séculos 17 e 18, como a linha teinomial e a linha da reconstrução cristã. 5. Comparação com outras visões. Para melhor entendermos o pós-milenismo, é necessário compará-lo às demais visões. De forma sucinta, o pré-milenismo defende a volta de Cristo antes da tribulação, durante a qual a Igreja será arrebatada. O pós-milenismo, por sua vez, crê que o arrebatamento acontecerá após a tribulação, quando Cristo já estiver reinando na Terra. O amilenismo não crê na volta literal de Cristo, apenas em um retorno espiritual. O pós-milenismo histórico crê que Cristo retornará visivelmente, mas antes de um período de 1000 anos de reinado, o milenarismo. O histórico também se divide em diversas correntes, mas, de forma geral, defende um retorno glorioso de Cristo, após o qual reinará na Terra por 1000 anos. O teinismo defende a volta de Cristo para um período de 1000 anos, o reino da teinismo, que será um período de paz, prosperidade e justiça. A era da reconstrução defende um retorno de Cristo para reconstruir o Templo de Jerusalém, iniciando um período de reinado de Cristo por 1000 anos. 6. Aplicação prática e espiritual. O pós-milenismo nos convida a vivermos com esperança ativa, pois a Bíblia nos apresenta um panorama de que a Igreja tem um papel transformador no mundo. Somos chamados a influenciar a educação, a política, a cultura e a justiça social.
buscando sempre a transformação do mundo pela força do Evangelho. Vivendo de forma ética, justa e honesta, podemos contribuir para a construção de um mundo melhor, no qual o Evangelho seja conhecido e a vontade de Deus seja realizada. O pós-milenismo nos convida a sermos agentes de mudança e a construirmos um futuro melhor para a sociedade, em que a mensagem de Cristo seja recebida por todos os povos e tribos, línguas e nações. E você, o que pensa? Deixe seu comentário abaixo. Se este estudo te abençoou, não esqueça de dar o seu like e compartilhar com amigos e familiares. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber todas as nossas notificações. Agradecemos imensamente a todos que oram por nós. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço do nosso time.